4 horas e 33 minutos. Muita gente tem enfrentado problemas financeiros e não tem encontrado soluções, possibilidades em meio ao fechamento de comércios, ao desemprego alto e às dificuldades que já não eram poucas antes da pandemia do coronavírus. E aí, como se organizar financeiramente para a recuperação, para evitar maiores problemas, para seguir num caminho de retomada? Como passar por essa turbulência? Para tratar desse tema, nós conversamos aqui no Show da Notícia agora com Gabriela Chaves, economista, CEO da Nufront Empoderamento Financeiro. Gabriela, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao Show da Notícia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, Gabriela, vamos começar falando do microempresário e do autônomo que estão sem saber o que fazer, né? Quem conseguiu guardar uma graninha, conseguiu achar alternativas para evitar a demissão de funcionários, por exemplo. Como lidar com toda essa turbulência nessa segunda onda que a gente está enfrentando do coronavírus? Nesse momento é muito importante ter cautela financeira, é um momento em que as contas apertam, né? Muitos empreendimentos estão com as portas fechadas, sem poder funcionar. Então, é um momento em que o endividamento deve tentar ser evitado ao máximo, através, né, de um controle, de uma priorização do que é realmente essencial. Quando a gente fala dos negócios, é muito importante tentar ter uma adaptação para o mundo digital, né? Porque nesse momento é uma das formas que a gente tem de continuar girando a economia com segurança. Agora, nesse meio digital, quais são as alternativas mais fáceis? Eu digo isso porque tem muita gente que ainda não tem contato direto, né, com essas ferramentas. Quem procurar, né? Quais plataformas podem ser usadas nesse primeiro momento para digitalizar o seu negócio, que às vezes está com a porta abaixada, né? De que maneira potencializar esses produtos, essa venda, caso ela esteja parada nesse momento? É muito importante tentar buscar plataformas para vender. Hoje existem uma série de marketplaces, que são sites onde você consegue cadastrar os seus produtos e vender para todo o país, né? A gente acha que é burocrático, mas na verdade existem soluções que inclusive buscam esses produtos em casa para entregar, e aí já resolveu a questão logística. A gente também tem que olhar muito, né, para ferramentas de pagamento, de transações online. Então, tudo que puder ser realizado de forma online, existem hoje ferramentas para também cobrar e estar recebendo esses recursos, né? Hoje a gente tem trabalhado muito lá no Nufront capacitações para como ensinar esses empreendedores a conseguir conduzir os seus negócios nesse mundo digital, que a gente sabe que é um desafio num país onde nem todo mundo tem internet, né? Mas com o celular hoje é possível fazer muita coisa, então esse conhecimento precisa ser compartilhado. Agora, Gabriela, alguns estados começaram a afrouxar as restrições do comércio, né? Mas muita gente está ficando pelo caminho, né? Nesse momento, como retomar essa atividade com baixo risco, né? É com toda a força, com cautela, com um serviço reduzido? Eu pergunto isso no seguinte sentido, né? Para muitos comerciantes, essa segunda onda foi muito mais agressiva financeiramente do que a primeira. Naquele primeiro momento, muita gente conseguiu segurar os funcionários, conseguiu achar alternativas a partir de decretos que foram sendo assinados, de medidas provisórias, mas nessa segunda onda muita gente acabou ficando com as mãos atadas e teve que novamente abaixar as portas. O que essa pessoa que pode começar a retomar no seu estado as atividades agora pode fazer para evitar que esse risco ocorra novamente, né? De daqui 2, 3 semanas, daqui um mês, ter que fechar as portas novamente? Toda cautela é necessária nesse momento. A gente só vai estar seguro quando a gente de fato tiver uma vacinação massiva da população. Então é importante que os empreendedores eles adaptem os seus negócios com o máximo de condições de segurança, tanto para si quanto para o seu cliente, né? Nesse momento é importante tentar usar essa brecha, né, para organizar os negócios, entender como vai resolver esse estoque, no caso daqueles que vendem produtos, mas é importante a gente ter muita cautela, porque os dados aqui no Brasil ainda são muito graves. A gente está com uma taxa de mortalidade muito alta, o que traz aí o perigo da gente regredir para fases mais severas da restrição a qualquer momento.
E acaba sendo um ciclo um pouco vicioso, porque o comerciante ele precisa reabrir para manter o seu negócio, ele pressiona os governos estaduais, eles procuram medidas, ações para auxiliar esses comerciantes, muitas vezes cedem justamente para que o comércio possa reabrir, para que haja uma retomada econômica. E aí, quando esse comércio reabre numa situação de pandemia, de descontrole, dali 3 semanas, 1 mês, 2 meses, tudo pode ir por água abaixo, né? Esse risco existe hoje, é um alto risco para esse comerciante, para esse microempresário que está com medo nesse momento de retomar agora e daqui a pouco ter que fechar tudo de novo? Sim, o cenário infelizmente ainda é de muita instabilidade, porque a pandemia ela ainda está em curso, existe um descontrole e uma crise na saúde pública muito grande que podem trazer a esse período de restrição a qualquer momento, né? É importante que esse empreendedor evite fazer altos investimentos, sobretudo investimentos de alto risco nesse momento, porque a gente ainda está num cenário de muita instabilidade. Enquanto a gente não tiver a vacinação massiva, isso tende a se manter. Agora, no que diz respeito ao auxílio emergencial, Gabriela, qual a importância e o papel dele para esse momento aqui para o brasileiro, né? Ele incentiva de fato o consumo, é um instrumento de subsistência, atinge de fato toda a população ou acaba de alguma maneira segregando? O auxílio emergencial ele é fundamental. Lamentavelmente, nesse momento, ele vem com valores reduzidos, o que coloca em xeque a própria sobrevivência de grande parte da população. É importante a gente lembrar que na economia brasileira existem muitas pessoas que vivem de ganhos diários, pessoas que vendem o almoço para pagar a janta. E no caso da pandemia, essas pessoas tiveram aí um impacto muito grande, o que trouxe a insegurança alimentar de volta para a vida do brasileiro. Então, acho que o auxílio emergencial ele é fundamental para garantir o mínimo que é comida no prato de todo mundo. Infelizmente, essa política não foi desenhada da melhor forma, então existem uma série de pessoas que entraram em situação de vulnerabilidade social depois do período da pandemia, pessoas que perderam o emprego, que o comércio teve um grande impacto, e essas pessoas estão sem acesso a esse auxílio emergencial. Mas, de toda forma, né, ele já é um passo inicial muito importante para a gente conter o avanço da miséria no nosso país. Acho que um sinal importante disso que você falou é a redução, né, da classe média no Brasil, né? Essa redução que foi acentuada nesse último ano e que traz justamente essa parcela da população que estava com condições e de uma hora para outra perdeu as condições, né, de se manter, de manter o seu negócio, de manter atividades e questões básicas do dia a dia, como a própria alimentação. Exato, você tinha donos de restaurante que faturavam R$ 15.000 por mês e hoje, com as portas fechadas, vem esse faturamento reduzido a quase zero, né? Então, a crise, ela provocou impactos muito grandes na economia e acabou movendo camadas da sociedade, pessoas que estavam na classe média antes da pandemia e que hoje não se encontram mais, estão batalhando para conseguir manter o arroz e feijão dentro de casa. Agora, para quem está desempregado, Gabriela, parte conseguiu o auxílio, mas mesmo assim o valor não contribui 100% para alimentar, para pagar as contas. Para essa pessoa que está endividada, o que priorizar com o que sobrar do dinheiro que é gasto com a alimentação? Nesse momento, os gastos prioritários são com alimentação, saúde e moradia. Esses gastos devem ser priorizados e aí a gente vai olhar para o pagamento dessas dívidas, né? Quando o dinheiro que a gente tem disponível não dá para pagar todas essas dívidas, não é momento de desespero, é momento de priorizar. A gente recomenda que as dívidas sejam pagas primeiro para os pequenos produtores, porque a gente está falando aí de pessoas que não conseguem sustentar um calote, tem um impacto financeiro muito grande quando elas têm alguma pendência financeira. Em seguida, a gente vai olhar para as dívidas que têm os juros maiores, porque são as dívidas que crescem com mais rapidez conforme a gente atrasa o pagamento delas. E por último, a gente vai olhar aí para aqueles boletos que têm um valor menor. Essa é uma forma de priorizar o pagamento das dívidas quando as contas não fecham, mas a gente fala muito lá no front que não existe nome sujo, né? As dívidas, as empresas têm, o governo tem,
faz parte desse momento que a gente está vivendo, cair no endividamento. É importante se organizar e ter disciplina para conseguir sair dessa situação. Para quem conseguiu se organizar, conseguiu segurar as pontas até agora, mas começa a sentir uma pressão financeira muito grande, começa a entrar nessa parcela de endividamento. O que cortar nesse momento, né? A gente fala muito de alguns gastos que são secundários, por exemplo, numa pandemia. O plano de saúde ele é secundário para quem consegue pagar um plano de saúde, por exemplo? Seria um objeto de corte ou não? Seria algo a ser priorizado no momento de saúde em que há uma calamidade de saúde pública como o que estamos vivendo? Nesse momento, os gastos com saúde, eles são essenciais. A gente precisa olhar na hora de cortar gastos para aqueles gastos recorrentes, aqueles débitos no cartão de crédito que a gente não percebe, e isso pode dar uma grande aliviada. Além do custo com a alimentação, que tem crescido muito em decorrência do aumento do preço dos alimentos básicos, né? Nesse caso, a recomendação é tentar comprar pela internet para conseguir pesquisar os preços com segurança e também reunir aí a família para comprar no atacado alguns itens essenciais, como papel higiênico, arroz, feijão, produtos de limpeza. Nesse momento, toda a economia ela é muito bem-vinda. E é muito isso, né, Gabriela? É a necessidade de fazer um pente fino, né, nos gastos e nas pesquisas que se faz justamente para comprar os itens básicos do dia a dia, né? Esse pente fino, essa pesquisa, essa busca tem que ser mais acentuada num momento como esse para evitar que os gastos eles cheguem num patamar que não possa ser contido, né? E nessa hora, R$ 10 que você economiza num produto, R$ 15 que você economiza numa compra, numa sacola, isso já faz a diferença, né? Exatamente, uma economia de R$ 10 por mês, 15, 20, é muito importante, inclusive para a gente construir uma reserva de emergência, né? Que é um instrumento da organização financeira muito importante para a gente lidar com momentos como esse, que mudam a nossa rotina da noite para o dia e fazem com que as nossas fontes de renda também mudem. Então, é importante a gente se conscientizar que a gente precisa gastar melhor o nosso dinheiro e guardar os recursos para momentos de dificuldade e instabilidade como esse que a gente está passando. E para esse empresário que tem um restaurante, que tem uma padaria, como ele faz nesse sentido também da economia na compra de produto, na hora de formular o seu estoque, por exemplo? Ele deve manter o estoque cheio, deve fazer algum tipo de operação reduzida, algum tipo de operação reduzido para manter os objetos circulando, né, os produtos circulando e evitar um gasto maior num possível fechamento lá no futuro, como a gente estava falando no início da nossa conversa? Bom, tudo depende do setor da economia, né? A gente tem alguns setores da economia que até aceleraram nessa pandemia, se você pensar nos produtos de saúde, de limpeza, mas é importante entender muito bem o seu setor e as projeções desse setor para não fazer investimentos de alto risco que acabem levando a um endividamento. Então, acho que é um momento de entender mesmo qual está sendo o fluxo do negócio, se é possível digitalizar alguma parte do negócio, mudar para a modalidade de delivery, de entrega à distância, e a partir disso tomar as decisões mais cautelosas. Não existe uma fórmula única para toda a indústria, até porque a gente tem diferentes mercados, né? A indústria vai se comportar de uma forma, o comércio, o setor de serviços. Então é importante a gente analisar caso a caso para não tomar atitudes que sejam de muito risco nesse momento. Gabriela, quando a gente fala do endividamento, da fome, da extrema pobreza, assim como quando a gente fala do coronavírus, é muito difícil ignorar o fator racial, o fator social e o fator de gênero, né? Todo mundo está sofrendo com as dificuldades, mas tem gente que já enfrentava antes da crise e agora enfrenta mais ainda, né? Qual que é o perfil dessa parcela da população que hoje precisa de ajuda para se recuperar? A pandemia, ela reforçou as desigualdades que a gente já tinha, né? Então, no caso de gênero, com a questão do sistema escolar em recesso, a gente vê uma sobrecarga muito grande das mulheres, mulheres que tiveram que pedir demissão pela ausência de alguém para cuidar dos filhos. A gente vê o desemprego afetando muito severamente as mulheres. No caso da população negra, que já vivia marginalizada e ocupando
postos de trabalho dentro da informalidade, né? A gente vê que o impacto é muito grande porque essas pessoas perderam o principal meio de trabalho, que eram as ruas, né? Vendedores ambulantes, até mesmo as diaristas, que tiveram um recuo muito grande na oferta de trabalho. Então, a pandemia, né, apesar do vírus atingir a todos, os efeitos dessa pandemia sobre os grupos têm se mostrado diferentes. Inclusive, a taxa de mortalidade entre a população negra do Covid-19 tem sido maior em relação à parcela branca, seja pela falta de infraestrutura nos hospitais da periferia. Então, é uma questão muito complexa, mas que convida toda a sociedade a repensar toda essa desigualdade que a gente tem, racial, de gênero, territorial. É fundamental para que a gente consiga reorganizar toda a economia depois dessa pandemia. E no que diz respeito a iniciativas sociais, quais têm sido efetivas e quais não têm tido efeito, né? A gente sabe o papel das ONGs, das instituições que distribuem alimentos, das empresas que acharam, de fato, alternativas para evitar demissões, entre outros exemplos. Mas sabemos que na altura do campeonato, para muita gente, já não é suficiente, né? Sim, hoje a gente tem uma atuação muito forte do terceiro setor, sobretudo em iniciativas relacionadas ao combate à fome, né? Por conta da falta de ação do governo federal, e pelo Brasil ter ficado 3 meses sem auxílio emergencial, isso tem impactado muitas famílias que estão nesse momento passando fome. Então, a gente vê que iniciativas do terceiro setor têm sido fundamentais para mitigar o problema da fome no Brasil nesse momento. Mas é importante que a gente entenda que questões estruturais como o emprego, como a inflação, precisam de uma ação do governo federal, que é o verdadeiro responsável por essas questões. Então, acho que quando a gente fala de problemas estruturais, como o preço da gasolina, o preço do álcool, tudo isso exige uma atuação federal, não depende somente da articulação da sociedade civil. Agora, qual seria o principal caminho para a saída dessa crise, né? Considerando, obviamente, a recuperação do país no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, mas a gente sabe que os efeitos econômicos e os efeitos sociais, eles devem se prolongar após essa recuperação e devem trilhar um caminho mais complicado, né, após a superação da pandemia que nós tanto almejamos. Na sua avaliação, na avaliação do Nufront, por onde passa esse caminho no que diz respeito ao macro, né, no que diz respeito ao todo? A gente entende que é fundamental que a população compreenda e se instrumentalize, sabe, sobre o funcionamento da economia e da política, porque só assim a gente vai conseguir exercer melhor a nossa cidadania. Então, entender como funciona o sistema econômico, entender como é que isso impacta, né? Como que a política impacta na nossa vida econômica, é uma forma de dar ferramentas para que as pessoas consigam tomar melhores decisões políticas, porque nesse momento a gente vê que a política tem sido um grande entrave da retomada do Brasil, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista da economia. Então, a gente tem trabalhado aí, através do empoderamento financeiro, essa expansão, né, esse compartilhamento de conhecimento sobre esses setores fundamentais da vida, e assim a gente tem por objetivo conseguir instrumentalizar as pessoas para que a gente tenha mais cidadania, consiga exercer melhor a nossa cidadania, né? O auxílio emergencial em si, ele é uma medida paliativa, que ajuda muita gente, mas é uma medida urgente, né? Necessária naquele momento e que não necessariamente vai corrigir o problema no médio e no longo prazo. Na avaliação do Nufront, qual seria essa medida? Quais políticas públicas deveriam ser adotadas? Muitas que estão em discussão no Congresso Nacional já tem um tempo, outras que estão engavetadas e que poderiam auxiliar numa recuperação mais rápida assim que o país começar de fato a combater e a excluir o vírus aqui do território. A educação financeira tem esse potencial porque beneficia toda a cadeia e traz ferramentas para que as pessoas administrem melhor os seus recursos. Hoje existem milhões de pessoas que estão desbancarizadas, inclusive levar o auxílio emergencial para essas pessoas foi um desafio muito grande. Então, eu acho que é o momento da gente trabalhar, através da educação, essa conscientização econômica. Isso tende a trazer um benefício para todo o mercado,
porque as pessoas vão consumir melhor, elas vão conseguir pagar melhor as suas dívidas, e isso gera um benefício para toda a economia. Inclusive do lado do empreendedorismo, né, ter ferramentas para empreender, porque milhares de pessoas foram lançadas ao empreendedorismo por conta do desemprego, né? Então a educação toca num ponto muito importante dessa nova etapa da economia, que é dar ferramentas para que as pessoas consigam atuar, inovar e consigam desenvolver negócios. Acho que a educação é uma chave muito central para a gente conseguir mudar esse paradigma, esse momento que a gente está na economia. E aí, quando a gente entra num momento delicado como esse, é curioso porque justamente a necessidade da educação financeira mostra a falta de investimento em educação que vem lá de trás, né? A falta do investimento necessário, de fato, para que as pessoas possam interpretar, entender os próprios gastos e avançar nesse sentido, né? Progredir nesse sentido. Essa é uma das falhas que precisam ser, então, corrigidas de forma emergencial também no país, nesse processo de recuperação, né? Sim, porque inclusive é um conhecimento que durante muito tempo esteve restrito a uma parcela muito pequena da população, né? As pessoas tendem a achar que falar de economia é uma coisa muito distante, que é uma coisa para as pessoas milionárias, mas na verdade todo mundo movimenta a economia, inclusive as pessoas desempregadas, os pequenos empreendedores, as donas de casa, são agentes econômicos fundamental para o que a gente chama de economia. Então, popularizar a economia significa também incluir essas pessoas que historicamente nunca tiveram acesso a esse tipo de conhecimento e ferramenta. E o Nufront tenta trazer, tenta ter esse papel justamente de ajudar a educar, ajudar a direcionar essas pessoas, principalmente no momento de crise, a retomarem as suas atividades econômicas e a trazerem para si, né, essas atividades, trazerem o entendimento do que ela gasta, de como ela gasta e de que maneira ela investe esse dinheiro por conta própria, né? Exatamente. A gente ensina educação financeira através de metodologias populares, através do uso da música, do rap, que é uma forma de trazer mesmo esse entendimento de que todo mundo deve entender de economia, inclusive adolescentes, jovens, mulheres, pessoas negras. A gente está falando de um conhecimento necessário para todo mundo que vive em sociedade. A economia não é sobre ficar rico, mas sobre entender como a gente consegue administrar bem os recursos que a gente tem, né? Porque quando a gente não consegue administrar pouco, é uma ilusão a gente achar que quando a gente tiver muito dinheiro, a gente vai saber administrar. Então, esse conhecimento, ele serve para todo mundo. Para quem tem pouco dinheiro, para quem está endividado, é um conhecimento fundamental para que a gente consiga se inserir melhor em sociedade. Antes da gente concluir, Gabriela, até para o nosso ouvinte entender melhor como funciona, o Nufront atualmente interage, se relaciona com quantas pessoas, né? Qual que é o tamanho desse grupo e como funciona essa interação atualmente? Sim, hoje a gente utiliza, né, os canais digitais como uma forma de democratizar esse acesso à educação financeira e economia. Então, a gente está em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, compartilhando conhecimento sobre finanças. Temos também um curso de educação financeira que utiliza a discografia dos Racionais MCs para pensar esse processo de empoderamento financeiro. Então, entendendo como sair das dívidas, como funciona a macroeconomia, essa coisa de taxa de juros, de inflação e princípios básicos sobre como se organizar para investir e realizar os sonhos. A gente está na internet como Nufront Empoderamento Financeiro, já formamos mais de 4.600 pessoas em todo o Brasil e através, né, das nossas aulas públicas, das lives que a gente faz, a gente segue compartilhando conhecimento, então convido todo mundo a acessar e conhecer que de uma forma acessível e simples, né? Que é o que a gente precisa nesse momento. Aqui no nosso chat no YouTube, a nossa ouvinte, sempre presente aqui nas nossas transmissões, a Isaura Ferreira, ela diz aqui que a disciplina Educação Financeira foi incluída como obrigatória nos currículos no ano passado, né? E a Eliane Gonçalves diz, na opinião dela, que é preciso trabalhar pela renda básica para cada brasileira e cada brasileiro. O caminho é esse, é investir em educação e atualizar os currículos, né? Veio tarde,
tem sido tardia essa medida. Talvez, se nós já tivéssemos essa discussão de forma aberta e incisiva, num momento de crise como o atual, nós não estaríamos passando por tantas dificuldades, né? Sim, a gente vem há 3 anos realizando esse trabalho de desenvolver metodologias que facilitem esse acesso à educação financeira, e é um desafio que deve ser pensado desde a educação básica, mas também em outros ambientes não convencionais, como o ambiente do mercado de trabalho, né. Hoje, quando as empresas têm políticas financeiras, geralmente elas contratam gerentes de RH para orientar os funcionários, enquanto é importante pensar a educação financeira enquanto uma política de sustentabilidade, né. Então, tanto na educação quanto nas empresas, é importante a gente fomentar a educação financeira como uma forma de trazer bem-estar para toda a sociedade. Exatamente. Conversamos com Gabriela Chaves, economista, CEO do Nufront Empoderamento Financeiro. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Show da Notícia e pela atenção à CBN. Muito obrigada, conte comigo sempre.